Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos falar mais um pouco aqui de iconostat. O inscrito Charles Quadros, ele comentou, né, se para mudar se ele quisesse usar, né, um 30 pique com iconostat no 1300, se era só somar as áreas, né, do iconostat em si e do giclê principal e diminuir o giclê principal. Aí eu falei para ele que eu não recomendava diminuir o giclê principal. Então, primeiramente, para quem está caindo aqui nesse vídeo aqui, não assistiu os outros, né? Iconostat é esse tubinho aqui. Ele no 1300 ele não saiu nos Solex 30 pique, ele só saiu no pique S. E nos outros carburadores, nos outros motores 1500, 1600, ele está presente em todos os carburadores. Mas no 1300, que usou o Solex Peak, ele não saiu. Até tem um vídeo disso aí, o vídeo do domingo passado, eu mostro todos esses códigos, né? Então, o 1300, quando ele usava o Peak, ele usava essa tampa, sem iconostat. Essa tampa ela tem com iconostat. E essa tampa é uma 6. Se eu não me engano, o iconostat aqui é 60. E essa tampa, se não me engano, é de uma Brasília ou de uma Kombi. Eu preciso ver o código. E essa aqui é do 1300, que é 1. Né, que usou do 1300 de 67 até 76, antes de entrar o Pique S. Por quê? O iconostat ele funciona assim, ele tem aqui embaixo, né? Já expliquei isso no vídeo passado, mas ele tem uma entrada aqui que não é dependente do giclê principal, entra por esse furo, passa por aqui, aliás, desse lado aqui, ó, e sai aqui. Alguns têm uma esfera aqui para servir de contrapeso, para ele demorar mais para agir, e outros não têm a esfera para ele entrar antes, né? Ele só vai funcionar se ele tiver com a esfera, ele só vai funcionar lá por volta de 3.500, 3.600 RPM. Se ele não tiver com a esfera, ele vai funcionar lá por volta de 3.000 mais ou menos, né? Então, o que a gente vai abordar aqui? Eu fiz aqui num papel aqui, se a gente fosse colocar um pique normal com iconostat por 1300, né? Então, primeiro de tudo, vamos fazer uma abordagem aqui de como o carburador trabalha. Então, eu achei esse site aqui, que eu vejo muito esse site, que eu gosto dele, ó. Pode entrar que é seguro, se não seguro aí, mas ele é seguro, não tem vírus. E ele tá tudo em inglês, né? Mas é um site bem legal. Então aqui ele mostra as faixas de rotação e o trabalho que os giclês fazem, né? Então, ó, giclê de lenta, ele trabalha bastante com 1000 RPM, depois com 2000 ele já trabalha menos, com 2.500 aqui eu discordo disso, com 2.500 aqui ele já não está trabalhando. O principal, praticamente, ele trabalha em todas as rotações, porque ele que abastece o giclê de lenta. Tudo nesse carburadorzinho aqui, ó, tudo menos o iconostat, tudo passa pelo principal. Então, o caminho do principal aqui, ele entra, ele vai aqui, ele vai derivar aqui embaixo já ele já deriva aqui o giclê de lenta que vai estar aqui do lado, e depois ele sobe no poço aqui, o difusor aqui. Então o principal ele vai começar a entrar em ação mesmo quando o vácuo lá da borboleta se equipara ao vácuo aqui do ventre. Aí ele para de funcionar lá a marcha lenta e começa a funcionar o difusor aqui, né? Então isso daí vai ocorrer mais ou menos aqui por volta de 2000 e pouquinho. Tem um teste legal para vocês saberem
quando que o principal entra? Você colocar com um carburador desse no carro, você está na marcha lenta lá, o carro parado lá na garagem, você vem aqui no parafuso, aumenta ele meia volta, aí vem aqui e vai fechando. A hora que ele querer morrer, você para, ele vai querer morrer, você para. Depois você vem aqui, aumenta mais meia volta e vai fechando, ele vai querer morrer, você volta. Aí você vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar uma hora que você aumentando aqui, a rotação está subindo, que você pode fechar todo esse parafuso aqui, que o carro já não morre. Por quê? Porque é o principal que já está atuando. A parte de lenta ele já cessou o trabalho ali, né? Então esse é o momento, quando você está aumentando aqui, e a hora que o motor já não morre mais, é o momento que a lenta já não está funcionando mais. Só o principal, né? Então, o caso aqui é o seguinte, quando a gente coloca um econostat, você tem dois caminhos, ou você abaixa o principal, ou você aumenta o ar, né? Eu prefiro aumentar o ar. Por quê? Porque aquilo que a gente comentou aqui. O principal ele trabalha em todas as faixas de rotação, então se você abaixar ele, você vai empobrecer todas essas faixas. A partir de 2000 então, mais ainda, você vai empobrecer essa parte aqui entre 2000 e 3000. Se você mexer no ar, o ar ele começa a funcionar, aqui ele colocou 3000, mas com 2.500 ele já começa a ter um pouco. Então o ar ele vai funcionar só na parte alta aqui, ó, na parte de mais rotações. E o power aqui, no caso, é o econostat. Aqui ele colocou 5.000, não. Ele começa aqui já, por volta de 3,5, por aqui. Então, praticamente, ele está junto com o ar aqui no trabalho. Então, se você coloca um econostat, você aumenta o ar. O giclete principal, você não mexe. Você mantém o 125, se for um pique, né? E se for um pique S, você mantém o 117, né? Então, vamos lá. Eu fiz uma anotação aqui do que um 30 pique S usa no 1300 e o que um 30 pique usa no 1300. Então, o pique S aqui ele usa 117,5 no principal, usa 120 no ar, que é a flautinha, que é esse cara aqui. Usa 47,5 na lenta, usa o injetor 45 e usa um econostat 50. Aqui, o pique normal, sem o S, ele no 1300 ele usa um principal 125, um ar 125, uma lenta 55, um injetor 70 e não tem o econostat. Então, a ideia aqui é a seguinte, fazer uma regra de 3 básica aqui, para a gente passar esses giclês aqui, lembrando que esse carburador aqui tem 22,5 de Venturi e esse tem 24 de Venturi, milímetro. Esse aqui é maior. Então, vamos fazer uma regra de 3 simples aqui. Vamos pegar o 117,5, multiplicar ele por 24 e dividir pelo 22,5 para a gente obter aqui. A gente tem aqui, ó, vamos marcar aqui em cima, aqui, ó. Vamos marcar aqui pique com econostat, para gente ver. A gente vai espelhar o pique S no pique, como se eu tivesse pego um pique S e aberto o ventre dele para 24. Eu preciso reformular esses giclês, né? O ventre maior. Então vamos lá. Eu fiz a conta aqui, uma regra de 3 básica. Peguei 117,5, fiz vezes 24 e dividi por 22,5. Isso é regra de 3 simples, né? Deu 125. Então aqui é 125. Vai tremer um pouco aqui que eu estou escrevendo e filmando. Pronto, agora sim. Arrumei uma editora aqui. Então, aqui, no caso do ar, já muda um pouco. Aqui a gente tem que ver essa relação aqui. Aqui a gente tem um diâmetro de 117,5 passando combustível. E aqui a gente tem um diâmetro de 120 passando combustível. Então, está passando ar, aliás. Então, quer dizer, o ar
passa mais ar do que combustível. Então vamos tirar essa relação, a porcentagem aqui, para a gente ver quantos por cento o ar é maior do que o principal aqui. Então vamos pegar aqui, 120 dividido por 117,5. Eu tenho 2% maior. Né? Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui e colocar um ar que seja 2% maior do que esse 125. Então vou pegar 125 aqui e vamos multiplicar por 2%. Olha lá, 127,5. Então aqui eu teria um ar 127,5. Lenta e injetor, isso aqui a gente não vai usar. Então não vou nem fazer a conta, não vai usar. Mas se fosse fazer uma curiosidade aqui ia dar 50. Aqui a lenta aqui ia dar 50. E o injetor aqui ia dar por volta de 50 também. Vou fazer uma conta. Aí eu tenho o econostat. O econostat ele não está tão ligado ao Venturi. Mas vamos fazer uma regra de 3 também. 50 vezes 24 igual, dividido por 22,5. 53. Seria quase 55 aqui. Né? Então vamos pôr aqui um econostat 55. Né? Não tem esse econostat, mas seria isso daí. Então eu teria que montar um pique assim. Um pique normal, desse daqui, sem o S. Para trabalhar com o econostat, eu teria que montar ele assim. Com o principal 125, com o ar 127,5. Né? Isso aqui a gente não vai entrar, porque a gente está trabalhando só nessa faixa aqui. Daqui para cá a gente não tem importância, é só aqui em alta. Que o principal ele vai evidenciar bem a alta e o ar também. Então aqui o que a gente ia fazer? Não tem esse econostat. Colocaria o econostat de 50 aqui. Né? E não tem 127,5 aqui de ar. Eu teria que colocar um ar 130. Aí entra, para mim usar um ar 130 aqui, entra aquela regra que a cada 5 no giclê principal equivale a 15 no ar, né? Então praticamente que 15 dividido por 5 é 3. Então eu teria que multiplicar a diferença aqui que eu estou subindo para 130 aqui por 3. Então eu ia pegar aqui 2,5 vezes 3. Aliás, ia ter que dividir, né? 2,5 dividido por 3. Ia dar 0,8 mais 125. 0,8 mais 125. Praticamente não daria nada. Então o principal ia continuar 125. E o econostat aqui a gente abaixava para 50. Então isso aqui seria um carburador com pique com econostat. Só que essa tampa de 50, ela é difícil de achar. Então vamos imaginar que a gente fosse usar uma tampa de 60. Aí começa a complicar um pouco, porque daí a gente tem que mexer com área aqui, né? Então a área eu já tenho pré-calculado, já estava fazendo antes de postar esse vídeo, eu já estava fazendo essas contas. Então a área, até eu passei a fórmula da área para o Charles lá errado, mas a fórmula da área é isso aqui, ó. É πr ao quadrado. Isso aqui é a fórmula da área. Né? Ou pode usar também πd ao quadrado dividido por 4. Essas duas fórmulas são da área. Então o que a gente tem? A área dos 50 aqui a gente tem 0,19. Né? Usa como 0,50 aqui, 0,19 milímetros quadrados. E a área de 60, a gente tem 0,28 milímetros quadrados. Agora, aqui a gente tem que pegar essa diferença que deu aqui, 0,28 menos 0,19, essa diferença de 0,09, e tirar do giclê principal. Por quê? Porque quando for entrar o econostat de 60 aqui, ele vai enriquecer a mistura junto com o principal. Só que eu comentei, eu não quero mexer no principal.
Mas então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais ainda o ar. Porque a hora que entrar esse econostat 0,60, o ar, se ele for mais alto, o giclê de ar, ele vai empobrecer a mistura naquela faixa de rotação lá no final. Só que eu preciso saber quanto que vai o meu giclê principal para mim poder fazer aquela regra de 5 no principal para 15 no ar. É uma regra que eu passei para vocês do manual da Weber, que usa para o Solex também. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a área de um principal de 125, 1,25 milímetros. É um giclê principal. Vamos marcar isso aqui para a gente não esquecer. A área aqui vai dar 1,22 milímetro quadrado. Eu já fiz. E vamos fazer menos 0,09, que é isso aqui. Então, 1,22 menos 0,09, igual. Tenho aqui 1,13 milímetros quadrados. Se eu for pegar esse 1,13 e for extrair, né, jogar nessa fórmula aqui, eu teria que colocar aqui, né, 1,13 igual, né, a πr ao quadrado. Né? Aí ficaria r ao quadrado igual a 1,13 dividido por π. R igual a raiz de 1,13 dividido por π. Aí eu vou ter que fazer isso aqui. 1,13 dividido por π. Deixa eu colocar direto aqui. 1,13 dividido por 3,1416 igual, extrair a raiz. Eu tenho aqui 0,59 milímetros normal. Só que é raio, então vou multiplicar por 2 para achar o diâmetro do giclê. Vezes 2. Aqui, 1,19, ou seja, diâmetro de 120. Então, para mim usar um econostat de 60 aqui, eu teria que montar aqui, principal 120, ar 130, né? E o econostat 60. Isso seria. Só que eu não quero abaixar isso aqui, porque vai empobrecer a mistura do 1300. O 1300 ele anda muito mal com giclê abaixo de 125 no pique. Então o que a gente faz? A gente faz a regra principal, 125. Ar. Se eu aumentei 5 aqui, eu teria que aumentar 15 aqui. Então, se eu aumentar 15 aqui, vai para 145, para usar um econostat 60. Aí tem uma outra discussão, que sempre a gente conversa. Isso aqui ele vai funcionar só lá por volta de 3.200 RPM. Então, por que não deixar um pouco mais rico essa parte aí? Porque ele vai entrar só lá quando o carro está precisando de potência mesmo. Ele não vai afetar a lenta, ele não vai afetar as médias, ele não vai afetar nada no carro até 3.000 RPM. Então, por que não enriquecer? Então, o que a gente faz? A gente faz assim, põe um principal 125, coloca um ar 135 e coloca um econostat de 60. Aqui, ó, abaixando esses 10 aqui no ar, o que eu faço? Eu pego e coloco a mistura 4% mais rico em alta, que é onde eu preciso. Eu coloco ela 4% mais rico onde ela está em alta. Isso aí vai fazer o quê? Vai compensar praticamente todo o álcool que tem no combustível hoje, né? Então, é chato esses cálculos, mas é assim que funciona. É assim que funciona o dimensionamento de quando você está mexendo com um giclê e você quer alterar um carburador, né? Ou você vai tentando lá na raça, muda uma coisa, muda a outra, ou você faz isso aqui e aí você tem um parâmetro para você começar. Aí eu coloquei 135, o carro ficou meio fraco, ficou meio ruim e tal, eu vou abaixar para 125. Né? Eu coloquei 125, agora ficou gastando muito.
as velas ficaram escuras e tal, eu vou para 130. Então a gente tem um parâmetro para seguir, né? Agora, se você vai na raça, o que acontece? Você vai mexer aqui, daí não dá certo. Então faz assim, nunca mude isso daqui para o 1300. Abaixo disso não. O 1300 abaixo disso aqui, num pique, ele fica muito ruim. Eu já tentei andar, não adianta. O 125 é o mínimo que o 1300 usa. Se quer colocar econostat, aumenta o ar. Aí eu fui dar uma pesquisada na internet e olha que legal que eu achei. Site de Samba. Isso aqui é uma boa referência para vocês. Tem manual, tem um monte de coisa. Aí eu achei um suplemento aqui, de 1967, que tem os giclês dos motores de 40 HP e de 44 HP. Ou seja, aqui é o 1300 e aqui é o 1500. Então vamos lá. Olha aqui, o 1300 ele usava um pique, 30 pique, 24 de Venturi, 125 de principal, 125Z sem a esfera, né, de ar, aqui ar correction, correção de ar, giclê corretor de ar, 125, usava 55 de lenta, aqui não marca o injetor, mas ele usava 50 de injetor, e usava o mesmo volume daqui, e não tinha, aqui econostat, power fuel, que eles falam lá, sistema de adicional de combustível, né? Sem esfera, eles não usavam. Já quando era o Karmann-Ghia, isso aqui é o Karmann-Ghia, né? Olha lá, Karmann-Ghia, tá marcado aqui, Karmann-Ghia. Já quando era o Karmann-Ghia, eles usavam o econostat aqui, olha lá, 75 sem esfera. Em compensação, o principal continua igual, 125 os dois, eles não mexeram no principal do 1300 e aumentaram o ar. O ar passou de 125 para 170 e o resto se manteve, né? Até ele faz uma ressalva aqui, para esse número de carburador no sedã, usava um corretor de ar 155 e aqui seria o sedã, né? Não o Karmann-Ghia. Ele usava 155 de ar e usava o econostat de 75, né? E isso aqui era um filtro de ar que ele era parecido com o do 1500 e tinha duas saídas, né? Então o ar ele era um pouco mais ali, vamos falar assim, obstruído para entrar. Então, como enriquecia muito, eles aumentavam o ar aqui, né? Então olha que interessante, eles sempre mantiveram o 125 aqui, né? Aqui também tem outro sedã aqui, 125 também, né? Sempre mantiveram o 125. Por quê? O motor funciona assim. Quanto menos cilindrada ele tiver, ele vai ter uma dificuldade de aspiração. Então, se você tem um 1200, ele é comum usar giclês maiores do que usaria no 1300. E o 1300 é comum usar giclê maiores do que usaria o 1600. Né? Que nem aqui, olha lá, no caso aqui, do 1500. Já tinha um 120 no principal, um 125 no ar, um 55 na lenta, porque lá a gasolina não tem álcool, e um 50 no econostat. Então, bate com as contas que nós fizemos aqui, né? E depois aqui tem um 1600 também, quer ver? Vamos ver se eu acho um 1600 aqui. Não está nesse. Vamos ver onde é que está o 1600 aqui. Acho que está aqui. Está aqui. Olha lá, 1600 aqui. Olha lá, 120, 135, 55 e 50 no econostat. 135 no ar, 120 principal. Olha que diferença aqui do 1600 para o 1500. Eles aumentaram mais o ar. Justamente porque o motor 1600 puxa muito mais ar do que um motor
1.500. E aqui, ó, no 30 PIC também, no motor 1.600, eles aumentaram o econostato aqui para 60 e abaixaram o giclê principal aqui para 116 aqui. Isso aqui deveria ser mais perto de 117,5. Então, ó, também bate as contas que nós fizemos. Então, entrem nesse site, naveguem à vontade, é um site aberto, tem muita informação, coloca no Google aí, tem muita informação. Nesse aqui também, é muito legal esse site, né? E assim, muitos carburadores hoje têm o Econostat e você tem duas opções, ou você recalcula aqui, do jeito que eu falei, ou você fecha aqui. Se você fechar aqui, ele pode coloca os giclês corretos, ele vai anular isso daqui. Mas isso aqui é legal, porque é uma boa de um artifício para alta rotação. Então você pode simplesmente aumentar o ar aqui para um 135 e usar o Econostat aqui, que o carro vai responder perfeitamente. Em alta vai ficar até melhor do que sem o Econostat, né? Eu já fiz esses testes, né? Então é isso, eu queria passar mais essa informação aqui. No próximo vídeo vai ter consumo, a gente vai deu um consumo lá um pouco fora lá do que eu previa. Funcionei o carro em marcha lenta na garagem, alguns esquentando para funcionar o motor, então ele deu um consumo um pouco diferente, um pouco menor. Então eu vou tirar mais um consumo com aquele 30 PIC S do jeito que está, e depois na sequência eu vou fechar o Econostat do 30 PIC S e vou colocar a tampa e a gente vai usar ele sem Econostat para ver se vai mudar alguma coisa no consumo, né? Depois que a gente acabar aqueles testes lá, a gente vai começar a testar com esse daqui para a gente ver o que muda também, né? Então espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Muito obrigado.